Cheguei para coordenar um CRAS sem saber absolutamente nada sobre experiência na proteção básica. Essa foi a minha realidade há alguns anos atrás, quando eu coordenei o CRAS. E eu nunca tinha trabalhado na básica. Eu entrei no SUAS na alta complexidade e aí comecei a trabalhar, e claro, a gente sempre tem uma relação com a básica, mas eu nunca estive diretamente vinculada à proteção básica. E quando eu cheguei no CRAS, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Se toda a minha bagagem, toda a minha experiência, estava em outro lugar, como é que eu vou fazer isso? Pois então, se tu também está chegando para coordenar um CRAS, ou se tu já está num CRAS, mas também te sente de vez em quando assim, com algumas dúvidas, inseguranças, nesse vídeo eu quero te dar um pouco de tudo que eu aprendi no meu tempo de coordenadora de CRAS e também como supervisora, em que eu acompanhei muitas unidades, para a gente pensar um pouco sobre pontos que são essenciais, que são chaves para quem é coordenador de CRAS e que então faz a gestão do território. Bom, eu cheguei no CRAS muito insegura, mas ao mesmo tempo com muitas ideias. E aí, quando a gente chega, tu tem uma expectativa sobre a equipe, sobre coisas que já te falaram das pessoas que trabalham lá, ou se ninguém te falou nada, tu tem uma coisa que tu criou na tua ideia de como que é e tudo mais. Então, ao chegar, a primeira coisa que a gente precisa é ter esse alinhamento com a equipe. E quando eu falo de alinhamento, até tem um vídeo aqui que eu falo um pouco sobre essa relação com a equipe, se tu quiser assistir. Vou deixar o card aqui, que é para os novos gestores, mas vale para ti que é coordenadora de CRAS. E nesse vídeo eu falo bastante disso, mas aqui eu quero te trazer de um outro ponto de vista, que é a ideia da gente implementar qualquer ação, qualquer atividade, prever com que a gente faça uma travessia de consciência. Então, quando a gente chega com ideias para soluções, coisas que a gente começa a perceber que não estão bem e a gente, isso aqui eu acho que dá para resolver assim, isso aqui eu acho que funciona assado. Só que isso a gente faz a partir da nossa experiência, da nossa bagagem. E quando a gente está lá, a gente encontra pessoas que também têm uma experiência, uma bagagem, mas tem uma história naquele lugar. E aí, qualquer coisa que a gente vai fazer ali, tem que primeiro ser muito bem avaliado. E essa avaliação precisa ser consistente, não só através de depoimento de quem trabalha ali e das tuas conversas, mas ela precisa se fundamentar, ter uma base de coleta de dados. E aí eu vou dizer a primeira coisa que para mim é essencial ao chegar para a coordenação de CRAS. É tu ter um processo de informatização. Quando a gente faz uma coleta de dados, ela precisa ser pensada e analisada de maneira que ela realmente vai trazer aquilo que a gente quer saber do território. Então esse é o primeiro ponto, é saber o que tu quer saber. E aí a partir disso a gente começa a organizar aí formulários, planilhas que vão nos ajudar. A gente tem muitas empresas já que fazem softwares vinculados e algumas inclusive especificamente para o SUAS, que estão trabalhando com isso como um espaço paralelo ao que a gente tem lá no prontuário eletrônico do MDS, tá? Por que isso? Porque a gente tem realmente algumas limitações nesse prontuário, e claro, ele tá pro Brasil todo, é diferente de tu ter um prontuário, digamos, municipal e tu ter um prontuário no Brasil inteiro com a extensão territorial do nosso país, né? Então, claro que ele tem ali algumas limitações, que ainda precisa avançar bastante, só que estão vindo esses softwares e estão meio que tomando o espaço do prontuário eletrônico. Se isso já tem na tua cidade, provavelmente você já tem um espaço de coleta de dados que está mais organizado com esse software, provavelmente. Mas a ampla maioria não tem nenhum software e muitas vezes não tem nenhuma planilha de Excel básica num Google Drive para fornecer aí uma coleta padronizada. Agora, se tu é coordenadora de CRAS, mesmo que não tenha e que não esteja vindo a partir da direção, da coordenação de proteção municipal, tu precisa implementar isso no CRAS, porque tu é a gestora do território e ninguém pode conhecer mais esse território do que tu. Então, é o momento de tu fazer isso. Eu vou deixar um card aqui também em algum lugar nessa tela para tu ir lá depois, mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos que eu tô citando para tu também poder olhar depois, tá? E tem um vídeo então que eu falo de ferramentas práticas para o SUAS e eu vou deixar aqui para tu ir lá e pegar essa ferramenta também, assistir o vídeo em que eu falo delas, porque elas foram pensadas muito também para o contexto de CRAS.
Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente faz essa informatização, quando a gente começa, então, a organizar uma coleta sistemática de dados, a gente começa a fazer escolhas, decisões e pensar as nossas ideias a partir de algo que está concreto, que é real e que a gente consegue analisar nos dados e não só daquilo que está sendo compartilhado pela equipe. Esse é um primeiro ponto. E aqui eu vou te chamar a atenção que isso aqui é o trabalho de vigilância. Faz parte do trabalho de vigilância. E muitas vezes a gente não tem a vigilância consolidada no município e com isso a gente fica muito disperso nesse sentido. E eu venho falando já em alguns vídeos, eu vou reforçar aqui também que para mim a sustentação do SUA se dá num tripé, que é a vigilância, para fazer toda essa parte da coleta de dados, sistematização, produção de informações, a gestão do trabalho, que pensa os nossos fluxos, que pensa os trabalhadores, a forma, as condições de trabalho, tudo mais, e a educação permanente, que qualifica, amplifica, traz inovação para o nosso desenvolvimento. Então, para mim, são esses três. E tudo, e qualquer lugar que a gente vá colocar a mão nos SUAS, a gente tem que pensar nesse tripé. Então, aqui eu tô te dando o primeiro ponto desse tripé, que é a vigilância, que tu precisa pensar aí no âmbito do CRAS. Um segundo ponto aqui que vai juntar a gestão do trabalho e a educação permanente é a gestão de equipe. Na gestão de equipe, tu tem primeiro uma equipe ampla, e aí tu vai ter, além da equipe técnica, tu vai ter, por exemplo, se tu tem serviço de convivência próprio, tu vai ter o pessoal do serviço de convivência. Se tu tem um serviço de convivência parcerizado, mas que tem oficinas, tem atividades dentro do CRAS, provavelmente tu vai ter esses membros da equipe também. Ou tu vai ter um dia de tanto em tanto tempo que essas pessoas que são dos serviços parcerizados e que estão referenciados ao CRAS vão vir fazer atividades no CRAS. A equipe técnica é o PAIF, né? E tu pode ter daí também o pessoal que trabalha na recepção. Se tu tem cozinha, tu vai ter alguém da copa, por exemplo, ou da limpeza. Tu vai ter o pessoal que é da portaria. Então, tu tem que pensar que a tua gestão de equipe não é gestar a equipe técnica que faz o trabalho social com famílias. É uma gestão ampla. E a experiência da pessoa que chega para atendimento no SUAS, ela começa lá no portão, onde tu não está, mas está o porteiro. Então, ali começa a experiência dessa pessoa com acesso a essa política. E quando a gente pensa numa gestão de CRAS, tu tem que entender que a equipe para ti é todas essas pessoas. Quando tu pensa na gestão no trabalho, na educação permanente, voltado para essa equipe, tu pensa nessa equipe ampla. Então, esse é um primeiro ponto que tu precisa te ocupar, porque tudo que tu for fazer precisa estar organizado, contando com todas as pessoas. O que eu fazia? Eu fazia uma reunião com toda a equipe semanal, ampla, onde eu coletava todas as informações que todo mundo tinha para trazer. Era um momento que a gente fechava o serviço e nós passávamos um turno fazendo só o nosso planejamento. E esse momento de planejamento, ele era... muitas vezes também a gente tinha alguma coisa de formação, para trazer mesmo a educação permanente junto ali naquele momento, ou quando a gente tinha uma pauta muito extensa, a gente ficava mais focado mesmo em fazer a nossa reunião e pensar algumas coisas, até porque esse momento que eu entrei no CRAS era um momento de pandemia, então a gente tinha uma questão do apelo para benefícios eventuais muito grande. Então, tinham várias questões aí que a gente tinha que ver, a gente tinha também uma rotatividade de profissionais muito grande, porque toda hora tinha alguém que podia ter alguma suspeita, que saía, alguma coisa assim. Então, foi um momento que a gente tinha até dificuldade de fazer mais formações e tal. Foi algo que a gente acabou fazendo lá mais adiante, sabe? Quando a coisa já não estava tão difícil. Então, nesse processo, quando tu para pensar sobre isso, muda a tua forma de fazer a gestão da equipe e a gestão das pessoas. Eu tive várias situações, por exemplo, a gente tinha o cadastro único dentro do CRAS, que acontece em muitos espaços. Tem outros que não tem o CAD único dentro. Mas a minha realidade foi essa e a realidade de muitas pessoas. E por vezes a gente tem também ali uma dificuldade com essa questão da gente ter uma equipe que trabalha dentro do CRAS, que é ali os entrevistadores, né, que trabalham para o CAD, só que eles têm uma coordenação fora. Então, isso às vezes ali dá alguns estresses, algumas coisas, então tu também tem que aprender a mediar. E muitas vezes o relacionamento entre a equipe com todas essas pessoas pode dar alguns estresses. E é fácil a gente cair na armadilha de se tornar a mediadora que fala com um, depois vem, fala com outro e tenta
tapar o sol com a peneira, tenta botar panos quentes, não sei qual é o ditado aí na tua cidade, mas tenta apaziguar. E quando a gente faz isso, inevitavelmente, em algum momento, tu vai parar numa situação em que tu vai ter que dizer quem é que tem razão. Então, isso é um grande desafio quando a gente lida com pessoas. Pessoas, elas têm essa necessidade de fazer com que a gente tome partido. Mas é partido pelas pessoas, não é partido no sentido de tomar um lado por convicção de uma certa ideia. Não, parece que se tu não concorda com fulano, que tu não gosta do fulano. Então, para tu fazer uma boa gestão de equipe, tu precisa entender o teu papel de mediadora, tu precisa entender que esse papel não significa estar do lado de um ou de outro, e por isso eu vou te dizer que para a gestão de equipe, nada funciona melhor do que transparência. Sempre que a gente é transparente, a gente convoca as pessoas para tomarem decisões e para também serem transparentes, porque grande parte dos problemas das equipes estão no corredor, naquela conversa miúda que não vem para a cena, não vem para o meio para a gente conversar junto de maneira madura e adulta, como todos somos. Então a primeira coisa é isso, seja transparente e evite pegar essa conversa aí do corredor. Tem alguma coisa de conversa de corredor que é estratégica, que é bom a gente estar sabendo, mas quando a gente entra e começa a fazer parte da conversa do corredor numa função de coordenação, isso vai nos prejudicar. Então, se essa for a tua situação, coleguinha, vamos sair. E a gestão, então, do trabalho social com famílias, entenda, isso não é gestão do PAIF. É uma gestão muito maior. Fazer a gestão do trabalho social com famílias no território significa entender as demandas socioterritoriais que a gente tem a partir da nossa coleta de dados e entender o que o município oferece nesta unidade que tu está coordenando como resposta a essas demandas. E quando a gente entende isso, a gente percebe que não basta tu ter um bom direcionamento da equipe do PAIF. Tu precisa ver se a tua resposta é adequada às necessidades. Se a tua resposta não é adequada às necessidades, tu precisa, primeira coisa, fazer um relatório e comunicar a gestão. Kizzy, mas eu cheguei agora aqui e não quero me indispor e tal. Olha só, tem várias formas de tu fazer isso sem te indispor, e aí é de traquejo, entendeu? Tu tá numa função, num espaço que ele é político. No momento que tu assume uma coordenação, tu assume uma função que também é política. Então, tu precisa ter um traquejo aí, um molejo para lidar com determinadas situações como essa, de tu ter que falar algo que o pessoal não vai curtir tanto. E faz parte da tua atribuição, da tua atividade. Então, é algo que tu vai ter que construir. Essa é a primeira coisa. Mas tu tem que fazer isso. Porque no momento que tu gesta um território, tem uma série de coisas que acontecem no âmbito administrativo e legal que vão recair sobre ti. Tu, de certa forma, vai assumir a gestão de alguns contratos e a gente tem, na ampla maioria dos espaços, um aumento crescente tanto da terceirização quanto da parceirização. Então, a gente tem, principalmente na terceirização, limpeza e portaria, muito, e a gente tem na parceirização, não só parceirização de serviços, como é o serviço de convivência, como é o serviço de PSB no domicílio. A gente também tem parceirização da própria equipe PAIF. Então, se tu não conseguir te posicionar nesse lugar e falar a partir do que tu tá coletando de dados, o que tu tá vendo, isso pode em algum momento te trazer uma situação que tu vai ficar numa posição delicada. Só que eu aqui preciso te esclarecer isso e preciso tentar dar luz para ti nesse sentido, sobre essa temática, porque, olha, gente, é muito difícil quando a gente fica numa posição delicada e a gente não tem nada a ver. Porque é muito importante que tu perceba que quando a gente assume a coordenação de qualquer espaço, de qualquer projeto, a gente está suscetível a ter alguma situação se a gente não souber formalizar bem e colocar no papel tudo que a gente está vendo e tudo que a gente está fazendo. Então, esse processo de formalização ele é essencial, não só para te proteger, mas também e principalmente para garantir que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Isso é trazer excelência para a tua entrega, entende? Então tá, dito isso,
Vamos lá, faz a formalização, diz que não tem. Agora, bom, tá, a gente não tem uma resposta adequada à demanda, ok? Tu não vai simplesmente mandar um documento para cima e dizer, infelizmente não temos nada para fazer. Não. Aqui é a nossa criatividade, inovação, inventividade tem que tomar conta para a gente pensar soluções. E quando a gente pensa essas soluções, a gente aí vai adequando o processo de trabalho, a gente vai capacitando a equipe por uma nova situação que a gente está evidenciando, a gente vai vendo saídas principalmente no campo da coletividade, que é a especialidade da proteção básica, que é o coração da proteção básica, é trabalhar com a coletividade. Então a gente vai começar a pensar soluções a partir disso, tá? E principalmente da gente perceber se a gente está fazendo um bom uso do nosso tempo. Muitas vezes eu vejo locais que têm casos que chamam de crônicos na assistência, porque são pessoas que têm acompanhamento 5, 10, 15 anos. Às vezes é transgeracional, já passou de mãe para filha e por aí vai. Então, esse é um ponto. A gente precisa fazer uma revisão dos nossos processos, de quem são as famílias que estão em acompanhamento, quem são as famílias que vêm para atendimento. E fazer efetivamente uma discussão a respeito disso. E aí a gente começa a perceber como que a gente vai gestar. A gente começa a ver, e aí a centralidade para nós aqui é o fortalecimento de vínculos, tá? Isso para nós é o primordial, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Esse é o nosso filé, tá? Esse é o nosso melhor do que a gente vai desenvolver. Porque a gente vai entender que quando a gente fortalece vínculos familiares e comunitários, a gente expande a proteção social dentro do território. A gente entende que as famílias conseguem se organizar e responder aos desafios do cotidiano, do território, das vulnerabilidades, dos riscos e tudo mais, de maneira mais autônoma e independente quando possui vínculos familiares e comunitários mais fortalecidos, consolidados, mais amplos. Então, por isso que a gente investe tanto nisso. Essa é a lógica da gente trabalhar com o fortalecimento de vínculos. Então, nesse nosso processo, tu como coordenadora tem uma parte que é pensar tudo isso e tu tem uma parte que é equipe PAIF. Que é o que com a equipe PAIF? É esmiuçar e começar a trabalhar. O que é que essa equipe está vendo? E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, lá no acompanhamento que eu estava fazendo com a equipe PAIF, eu tinha uma profissional que ela era muito boa com casos que tinham relação direta com situação de deficiência ou alguma coisa assim que gerava um BPC. Ela era excelente, ela sabia tudo, ela era tipo assim, ó, a melhor, sabe? Ela sabia tudo, qualquer coisa que a gente precisava, era para ela que a gente fazia a consulta, porque ela estava atualizada de tudo. Aquilo era o lugar confortável dela, era o que ela sabia. Só que se ela ficasse sempre só olhando para aquilo, ela não ia conseguir desenvolver outras habilidades que são necessárias. E ela era uma profissional que tinha muitas outras qualidades para desenvolver. Então o que a gente faz? Tira ela um pouco daquele lugar de conforto dela e peraí, vamos começar a te colocar num outro lugar que te desafia, que te faz ter essa mesma envergadura que tu tem para dar conta dessa demanda aqui, tu ter nas outras. Porque daí tu vai conseguir experimentar esses outros espaços, escutar outros tipos de demanda. E por que isso é bom? Não é só para desenvolver o profissional, ainda que para mim isso seja muito importante, tem que ser uma preocupação do coordenador de CRAS, da coordenadora de CRAS, desenvolver a equipe, tá? Mas também porque quando a gente tem algumas pautas que para nós são mais centrais, a nossa visão, a nossa escuta, ela está toda articulada para aquilo. A gente enxerga com mais facilidade aquilo. Só que além da gente enxergar com mais facilidade aquilo, a gente mira naquilo. E quando tu mira numa pauta, tu pode perder as outras. Então, o papel da coordenadora de CRAS é ver como que os casos estão andando e entender que daqui a pouco tu vai ter muitos casos vindo de uma mesma demanda, não porque aquela demanda tenha muito no território, mas talvez porque a equipe técnica que está ali atendendo tem um olhar direcionado para isso. E isso não é problema dos técnicos, tu não tá com uma equipe ruim se estiver acontecendo contigo. Eu lá no CRAS percebia isso nitidamente e eu tinha uma equipe maravilhosa. Só que o problema não era
que elas não fossem competentes. Pelo contrário, elas eram muito competentes. Só que elas estavam mirando num lugar. E então precisava trazer essa reflexão para a equipe para começar a olhar para outras vertentes. E além disso, além desse olhar que daí eu sempre gosto de fazer algo um pouco mais personalizado, quando eu penso esse plano de desenvolvimento de competência, eu gosto de pensar mais personalizado. Mas na coletividade, o que eu fazia? As nossas reuniões de estudo de caso, as nossas reuniões de discussão e encaminhamento dos casos eram sempre coletivas. Nenhum caso entrava para acompanhamento se não passasse pelo coletivo. Nenhum caso desligava do acompanhamento sem passar no coletivo. Isso é essencial. E eu fazia isso justamente para a gente fazer todas essas discussões. Então, por aí tu já vê que tem várias coisas que a coordenação precisa desenvolver e que muitas vezes não é algo que está explícito, não é algo que tem entre aspas aqui, um lugar, um horário na tua agenda. É uma coisa que acontece, é uma habilidade que tu tem que ter para enxergar isso para além do momento que tu senta com a equipe. Tinha atinado o que está acontecendo, passou na recepção, viu o pessoal conversando, olha ali, sabe? Tudo isso, então esse é um ponto que eu sempre vejo. E gestão do território. Aqui na gestão do território, esse é uma das coisas que eu vejo que as coordenações têm mais dificuldade. Para a gente fazer a gestão do território, tu tem que conhecer o território. A gente falou da coleta de dados dentro do CRAS, mas tem algo que tu tem que fazer para fora. Primeira coisa é visitar. Tu tem que visitar todo o território e conhecer como é aquele espaço. Entender como as pessoas vivem e as suas demandas através do que chega lá no CRAS é extremamente relevante, é importante, é um dado crucial, ponto. Mas nada vai substituir tu ir lá e tu ver como é que é a casa das pessoas, como é que é o chão, como é que é a parada de ônibus, como é que é o saneamento, como que é a distância para chegar na escola, não sei onde, fazer a visita na escola, fazer a visita no posto de saúde, ver como é que as pessoas circulam dentro desses espaços, ver como é a tua relação com esses espaços, e isso vai fazer toda a diferença. É responsabilidade, para mim, de todos os profissionais, buscar fazer uma boa articulação, tanto com a nossa rede socioassistencial, quanto com a rede intersetorial. Agora, a coordenadora de CRAS, ela tem que levantar essa bandeira e fazer isso. Só que não dá para fazer isso fazendo relações de amizade. Tu tem que fazer isso fazendo relações institucionais, porque elas sobrevivem à saída das pessoas. E aí tem todo um processo para a gente desenvolver isso, tá? Só que isso é muito importante tu fazer, porque se o teu vínculo for tu com a fulana, se tu sair, acabou. Se a fulana sair também. E a gente não pode, porque a gente precisa pensar que este vínculo institucional, essa articulação que a gente vai fazer entre os serviços, ela tem que ser uma articulação de trabalho e que sobreviva para a gente pensar a forma de gestar as políticas públicas no território que a gente está, que é a nossa abrangência de gestão. Então, ele tem que sobreviver sem a gente. E aí, muitas vezes, isso aí é um problema porque as pessoas têm uma questão de colocar para si, né? Isso e dizer, eu consegui, eu fiz. E aí, eu vou te dizer uma coisa, amiga. Já fiz isso também. Mas acho que me salvei com terapia e com muita autocrítica de que isso aí, na verdade, é que a gente não se sente reconhecida por nenhum lugar e a gente fica querendo muito que alguém, um terceiro, nos dê o aval e diga, olha, tu tá fazendo muito bem. Olha, que legal, hein? Que tu fez isso aqui. Pera aí, vou te dar uma estrelinha aqui, um adesivinho no caderno. Sabe? A gente tem essa necessidade desse reconhecimento que ele não vem e muitas vezes a gente vai procurar lá fora em coisas assim, mais até pontuais do dia, a gente espera que as pessoas vejam que dê um tapinha nas nossas costas. Só que tu tem que entender qual é o teu papel, ter o teu direcionamento e saber da tua excelência. Na hora que tu sabe da tua excelência, tu não precisa mais tapar nas costas. Porque tu sabe que tu é grande o suficiente. E que tu não precisa mais de alguém te validar, porque tu mesmo te valida. E isso é, assim, ó, virou a chave. Não é nem virou, tu capota quando tu faz isso. Então, isso pra mim é também, tipo, essencial pra tu nessa posição de coordenadora de CRAS.
E aí, falando também em gestão do território, uma coisa que eu gosto de fazer dentro do CRAS e que me ajuda muito a pensar a gestão do território é assumir outras posições. Então, tem dias que eu assumo o lugar da recepção e eu fico atendendo na recepção, eu atendo no telefone, eu digito coisas que tem que digitar, eu dou os encaminhamentos, eu marco agendas, tem que marcar alguma coisa, eu faço tudo ali. Eu assumo a recepção 100%. Depois tem outro dia que eu não assumo, nunca assumi a portaria 100%, porque o fluxo é muito grande e eu precisava muitas vezes sair, era chamada, então eu não podia ficar fora da unidade, né, do espaço ali da unidade. Eu tinha que ficar dentro, então na recepção eu conseguia ficar 100%. Na portaria não, mas eu acompanhava a portaria. Então eu ficava o máximo de tempo possível do lado ali do porteiro, vendo como é que acontecia as coisas, como é que as pessoas chegavam. Também fiz isso na Copa. Fiz de ficar próxima, de ficar acompanhando, de perguntar, o que tu faz agora? Eu faço tal outra coisa, tal. Como é que tu faz isso? Faz assim, faz assado. Cuidado na hora de fazer isso pra não ser a fiscal, entendeu? Te bota no teu lugar, tá? Tu tá indo lá pra acompanhar, entender o processo de trabalho estabelecido por aquela pessoa naquela função, porque ela sabe mais daquilo do que tu, porque ela faz todo dia. Então, começa já por aí, tá? Vai com essa mentalidade, porque se for com outra já dá ruim. Mas tu vai lá e tu fica. O que acontece? Tu tem uma interação com a comunidade que é muito diferente do teu lugar de coordenadora. Muitas vezes acontece, já aconteceu comigo, de eu ser chamada porque o usuário, não, eu quero falar com a tua coordenação. A ideia é de passar por cima da equipe técnica. Isso não pode acontecer nunca. A mesma coisa vale para a portaria, a mesma coisa vale para a recepção. Se o colega não cometer um erro assim crucial, entendeu? Uma coisa assim, tipo, passou muito do ponto, entuba, segura com o colega e aí tenta ajustar para o usuário ficar bem atendido e tal, mas sem deixar com que o colega fique numa posição delicada. Porque esse lugar de atender diretamente ao público, quando tu não é coordenadora e quando tu não é técnica, é muito diferente. E por isso que eu te digo para tu ir lá e ocupar essas posições. Porque quando tu vai fazer isso, tu vai enxergar o jeito das pessoas agirem, tu vai entender como que elas lidam com algum limite dentro do CRAS, como que elas cuidam ou descuidam daquele espaço, o que incomoda elas dentro do CRAS que pode ser melhorado, o que elas se incomodam que tem a ver com outra coisa que a gente nem pode fazer nada, ou até que a gente acha que está errado e que talvez a gente tenha que educar mais aquele público para o acesso a esse serviço, entendendo a sua função, uma outra lógica de trabalho. Então, isso tudo, tu vai ter muito mais fazendo esses serviços do que tu estando ali no atendimento, porque a relação que a gente estabelece dentro do atendimento técnico e como coordenadora é muito diferente e as pessoas agem diferente com a gente. Então, isso é muito bom para te entender também a cultura ali, o jeito das pessoas se relacionarem, a socialização do território. Dito isso, gente, o vídeo até acho que já tá longo, não sei nem quanto tempo tá, mas o que eu quero te dizer é que esse aqui é um primeiro vídeo para falar um pouco sobre coordenação de CRAS. E se tu chegou até aqui, eu quero te dizer que eu tô montando uma lista de coordenadoras de CRAS, de pessoas interessadas nessa temática, que queiram um curso que vai sair em seguida, está no forninho, um curso especialista para isso, para a gente falar só sobre coordenação de CRAS, especializado nesta função e em toda a abrangência que é a gente trabalhar e fazer a coordenação, a gestão do território na dimensão do CRAS. Então, se tu é uma dessas pessoas, eu te convido a clicar no link que vai estar aqui embaixo e vai te levar lá para o meu site. Lá vai ter uma lista de espera, te cadastra, que tu vai ganhar um presente, tá bom? Beijão!